Seja bem-vindo ao canal Cliente Rico e no vídeo de hoje nós vamos ver como ter uma renda caindo todos os meses na nossa conta, investindo com menos de R$ 10 em fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários, na verdade, são empresas ou gestores que eles investem em galpões, em shoppings, em dívidas imobiliárias e eles colocam esses investimentos na bolsa para que pessoas assim como eu e você, com pouco dinheiro, possa adquirir cotas, que é o nome que eles dão. Cotas são pequenas partes desses imóveis que eles colocam à disposição na bolsa de valores para que nós possamos investir neles e ter uma parte desses imóveis para nós. E com isso, nós temos uma renda passiva, que é renda passiva, uma renda caindo todos os meses na nossa conta, né? E com fundos imobiliários isso é maravilhoso. Antes eu também achava que para ter um aluguel todos os meses na conta, nós deveríamos juntar um dinheiro, e no Brasil nós sabemos que os imóveis são altos, os valores, juntar 200, 300 mil, né, comprar o nosso imóvel, depois alugar e assim só depois receber uma renda passiva. Mas eu quero te dizer que é mais fácil do que você pensa. E eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador que a partir de 7, 8, 9 reais, menos de 10 reais por mês, você já consegue ter um aluguel caindo na sua conta todos os meses, investindo um pouquinho. Talvez você fale, eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho 100 mil, mas de repente você está aí na sua casa vendo esse vídeo e você tem 100 reais, tem 50 reais, tem 10 reais no seu bolso e você já pode começar a virar um investidor e ter uma renda passiva caindo todos os meses na sua conta. Vamos para o vídeo? Não, para o vídeo não. Vamos aqui para a tela do computador e o primeiro fundo imobiliário que eu quero te mostrar é um fundo de CRI. O que é um fundo de CRI? É um fundo que investe em dívidas imobiliárias. Então esse fundo ele compra dívidas de pessoas ou de empresas que têm imóveis e ele assume essas dívidas e os seus credores pagam esses fundos e quando eles recebem essas dívidas, eles repassam aos seus acionistas. E o mais famoso que nós temos aqui na Bolsa de Valores é o MXRF11, que tem mais de 1.200.000 pessoas que investem nesse fundo. Esse fundo imobiliário, como você pode ver aqui na tela do computador, ele tem um dividend yield de 12,26%. O que é dividend yield? É o retorno que você tem em cima daquilo que você investe. Vou te dar um exemplo aqui simples. Se você tem 100 reais investido em MXRF11, você vai ter aí R$ 12,26 voltando todos os anos para o seu bolso. Então, você investe 100 reais, tem R$ 12,26 todo ano de volta no seu bolso, tá? O PVP dele está num preço justo, que é isso? PVP é o valor, é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, é, ele custa o preço justo. Se ele vale 100 milhões, ele está te cobrando 100 milhões para você ter ele. Aqui no caso aqui, o valor dividido em cotas está R$ 9,30, então está no preço justo. É um excelente fundo, já tem mais de 10 anos de mercado. E aqui você pode ver que com menos de 10 reais, menos do que um refrigerante, em alguns lugares você não compra nem uma esfirra com esse valor, você já pode investir no fundo imobiliário e ele tem uma liquidez diária de 10.690.000 reais. Que é isso? De repente acontece alguma coisa na sua vida e você precisa vender o seu fundo imobiliário. Se você tem um imóvel, você coloca esse imóvel à venda e às vezes demora para você vender esse imóvel, meses, anos, mas com fundo imobiliário não, você colocou à venda num dia, ele liquida essa venda, ou seja, você consegue vender no mesmo dia e sacar esse dinheiro quase que imediatamente. Então, uma boa liquidez, você consegue ter um fluxo aí de venda e ele valorizou 32% nos últimos, 0,32% nos últimos 12 meses, tá? E, como eu falei, é um fundo de papel, mas ele está se tornando um fundo híbrido. Por que híbrido? Porque além do papel, ele investe em outros fundos e ele também está começando a investir em imóveis. Então está virando um fundo diversificado, mas mais da metade do seu valor patrimonial, que é de 4 bilhões de reais, ainda é em crise, em dívidas imobiliárias.
E o segundo fundo imobiliário que eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador é o BTHF11. E ele está num valor mais barato ainda do que o MXRF11. Por quê? Porque ele está com um PVP de 0,83. O que significa isso? Que ele está com 17% de desconto do seu valor original. Tá? É um fundo grande. Eu não sei se você conhece sobre fundos imobiliários, mas há algum tempo atrás esse fundo era o antigo BCFF11. Né? Ele se fundiu com outra empresa e se tornou o BTHF. E esse é um fundo de fundos. O que é um fundo de fundos? É um fundo imobiliário que compra outros fundos imobiliários de segmentos diferentes, de tijolo, de shopping, de CRIs e de diversas outras segmentações de hospitais. E ele tem esses fundos dentro do seu portfólio e quando esses fundos pagam para ele, ele redistribui os seus lucros aos seus acionistas. Aqui nós vemos que ele teve aqui um dividend yield um pouquinho baixo nos últimos meses, mas está dentro da nossa meta, que é no mínimo de 6% ao ano, que foi de 5,81% nos últimos 8 meses. Está com PVP descontado, tem uma liquidez boa de 6 milhões por dia e teve uma valorização de 2,51% nos últimos meses. Ele tem mais de 340 mil acionistas que investem nesse fundo. É um fundo de papel, porque ele investe em outros fundos também, tá? Ele é gerenciado pelo BTG Pactual, que é um excelente banco também, então tem uma boa gestão aqui, e o seu valor patrimonial é de mais de 2 bilhões de reais. É um fundo muito grande e você pode investir nesse fundo e ter uma boa rentabilidade aí. E o terceiro fundo que nós vamos falar aqui hoje é o GARI 11. Eu já falei desse fundo em outros vídeos, mas é um excelente fundo de tijolo. Por quê? Porque com menos de R$ 9 no valor da cotação dele hoje, que é R$ 8,95, ele está valendo este preço quase que simbólico. Por quê? Porque eu tenho certeza que no dia a dia você gasta mais do que isso com besteira, às vezes comprando um doce, comprando um refrigerante, comprando uma pizza, fazendo qualquer outra coisa, e você gasta muito mais. E você adquirindo esse fundo imobiliário, você está adquirindo não só um fundo, você está adquirindo galpões logísticos, você está adquirindo imóveis onde o Pão de Açúcar, outros mercados alugam. Então você que compra no Atacadão, compra no Pão de Açúcar, no Extra, você vai entrar lá e vai saber que parte do que você está gastando nesses mercados estão voltando para você. É isso mesmo. Porque quando esses mercados pagam para esse fundo imobiliário o aluguel mensal deles, eles, na verdade, eles estão distribuindo de volta uma parte do que você gastou lá para você mesmo quando você adquire esse fundo imobiliário. E ele está num dividend yield muito bom, que é o retorno que você tem anual aqui, que é de 11,73%. E ele está 2% descontado. O PVP dele está 0,98. Tem uma excelente liquidez também de 4,55 milhões. E teve uma valorização no último ano de 10,9%. E o seu fundo ele é muito grande, porque tem mais de 340 mil cotistas, ele tem um patrimônio de 1 bilhão 340 milhões de reais e é um fundo gigantesco. E eu quero te falar que com apenas R$ 10 por mês, se você investir R$ 10 todos os meses, você já tem uma cota de fundo imobiliário e essa cota de fundo imobiliário vai te render pelo menos aí alguns centavos todos os meses na sua conta e isso vai gerar uma bola de neve. Se você pode investir R$ 10, compra, no mês seguinte você já vai ter uma renda passiva caindo na sua conta. Se você pode investir em R$ 100 por mês, já muda o patamar, né? Você já consegue comprar aí 10 cotas todos os meses e assim por diante, não importa o valor. O que eu falo para vocês aqui é quanto antes você começar, independente do valor, isso que vai fazer a diferença daqui 5, 10, 15, 20 anos na sua vida, porque isso vai ser a chave que vai mudar a sua história. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Com poucos reais, você já consegue mudar a sua história, da sua família e ter uma renda
caindo todos os meses na sua conta. E você viu que nesse vídeo, com apenas poucos reais, menos de R$ 10 por mês, você consegue adquirir cotas de bons fundos imobiliários e já ter uma renda passiva caindo todos os meses na sua conta, um aluguel caindo todos os meses na sua conta. Não importa o valor, que você faça isso o quanto antes, porque isso vai mudar a sua vida. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu comentário se você tem algum desses fundos, se pretende adquirir algum fundo. E lembrando que esse vídeo não é recomendação, mas é educativo para que você, assim como eu, aprenda e entenda como ter uma renda passiva todos os meses.